Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nesta manhã luminosa em nossas vidas, pedimos humildemente, Senhor, ao seu coração misericordioso, que sejas conosco uma vez mais, que os mensageiros do seu amor na terra nos envolvam nesta hora, em vibrações doçorosas e esperançosas, para que o nosso dia seja iluminado pela verdade, que os nossos passos sejam retilíneos ao bem e que os nossos sentimentos se expandam em favor de todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Seja a nossa existência na terra pautada nas experiências felizes de relacionamentos fraternos, onde a construção dos sentimentos nobres prevalecem. Seja a nossa existência na terra de ações renovadoras para a nossa regeneração. Assim, amigos queridos, sentindo a presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Estamos refletindo sobre o óbolo da viúva. É aquele chamamento de Jesus para que nós possamos dar, não do que nos seja abundante, mas do que nos seja também necessário. E existem muitas formas de doarmos do nosso óbolo, que não seja tão somente pelos recursos amoedados. Lembrando que a moeda da viúva, ela carreava dos sentimentos que lhe eram próprios. Isso é um ensino muito profundo. Se aquilo que nós estamos doando está mesmo imantado dos nossos sentimentos ou é um ato externo, mecânico, automático. Então, acaba sendo um bem para o outro, mas nem sempre é um bem para nós, porque faltou veicular vibrações de sentimentos. O Evangelho diz assim sobre isso: aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra. Porque não há ninguém, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. À falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo da pobre, a moeda da viúva. Toda a doutrina espírita, segundo Kardec, mostra para nós, de alguma forma, que fora da caridade não há salvação, não há libertação. E a caridade em nós, que ainda está por vir, a verdadeira caridade, ela se inicia no ato de servir. O ato de servir é exatamente o óbolo da viúva, porque é transfundir para o outro do que somos, mesmo que como objeto intermediário haja alguma coisa material. Então, é muito importante, às vezes passamos uma existência fazendo coisas, mas sem movimentar sentimentos. E é hora, nesse momento,
de que os sentimentos sejam a nossa expressão mais feliz, a expressão do sentimento elevado. Então a gente lê esse trecho e todo mundo sabe e descobre o que poderia fazer, né? O que já pode realizar. Mas nós realizamos 10 minutos de um bem, uma consolação, levar uma esperança, uma palavra amiga, e daqui 15 minutos nós estamos falando mal de alguém. Então interrompeu aquele fluxo. Daqui meia hora nós estamos queixando da nossa existência na Terra. Interrompemos o fluxo. E esse fluxo interrompido, ele vai neutralizando o bem que fazemos, porque não há sustentação, não há consistência. Por isso que a gente chama sempre aqui na casa o bem constante, né? Então, o que nos leva a interromper o bem pela nossa intemperança é disso que nós viemos nos regenerar. E se a gente não estiver atento nesse aspecto da nossa regeneração, o tempo todo nós vamos estar nos enganando que estamos fazendo bem, quando na verdade estamos muitas vezes fazendo atos externos. Então nós trouxemos de Emmanuel uma lição chamada Amarás Servindo, que está também no Alma e Coração. É uma lição profunda, nós vamos iniciando para estruturar o nosso pensamento no bem, dizendo assim: amarás servindo. Quer dizer, o ato de servir, que é desse que nós estamos falando, que é diferente do ato no bem, o ato de servir é aquele que vai levar para o outro dos nossos sentimentos, até que esses sentimentos sejam expressões do amor. E porque o amor se manifesta em várias expressões. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Quando no nosso entorno tudo parecer escuro e sombrio, nós precisamos acionar a chama da fé, porque a fé é a luz do Espírito. O sentimento é a força do Espírito. E a fé é um desses sentimentos derivados da experiência do conhecimento. Então, essa ação é muito importante. Você entra num ambiente conturbado e nós vamos, através da prece, acionar os nossos recursos também, não só os recursos espirituais que nos chegam, mas os nossos recursos de iluminação interior. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido amarás servindo sempre. Porque quando tudo nos é favorável, parece simples amar. Mas o amor a que Jesus aguarda de nós é aquele que é veiculado pelo testemunho. Então, quando tudo nos golpeiam, né? Quando estamos envolvidos em situações de grandes hostilidades e mantermos ainda a convicção e até mesmo a ingratidão daqueles a quem dedicamos os nossos melhores sentimentos, essa perseverança na verdade é que mantém o espírito no bem constante. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos dons, lembrar-te-á dos que te suportaram as fraquezas na infância. Então aqui nós vamos fazer um link com tudo que nós estamos falando toda essa semana, que nós não aprenderemos o ato no bem, o ato de servir, sem termos registrado o quanto temos recebido da vida. Se o espírito não tem registros lúcidos
e gerando gratidão de tudo que a vida lhe oferece, até nas adversidades, o quanto foi importante, o quanto foi um bem aquela dificuldade, aquele desafio, para eu aformosear sentimentos que eu não tinha. Se eu não tiver esse registro vivo e sentido, eu não aprenderei a fazer o bem. É muito interessante isso. Porque aqui está dizendo, lembra-te dos que te suportaram as fraquezas da infância. Lembra-te dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração. Dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro. E daqueles outros que partiram da terra, abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício, para que pudesses livremente viver. Está falando da injunção reencarnatória, né? São aqueles que nos recebem na infância, que nos norteiam a existência e que, se já foram para o mundo espiritual, foram nos abençoando pela oportunidade de estarmos juntos. Quando isso for vivo em nós e precisamos fazer esse exercício, façam nesse caderninho de anotações esse exercício na primeira infância, na segunda, na adolescência, na minha juventude, quem me conduziu, quem me amparou, quem me desafiou para que eu fosse melhor, quem me frustrou para que eu pudesse resistir às tentações. Que espíritos são esses? O que eu tenho recebido da vida? E fazer disso um registro vivo e pulsante. Então recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao aposto lado de amor e serviço que te legaram. Por isso, não te deterás na superfície das palavras. Emmanuel está nos ensinando como fazer o bem constante, passo a passo. Recorda, lembra, fique grato. Às vezes um professor, alguma pessoa da convivência, quanto a vida tem nos reservado experiências muito felizes e que às vezes por uma mera contrariedade nós neutralizamos, negamos a grandeza do que temos recebido. O espírito que não sabe receber é porque está no painel do orgulho. E o painel do orgulho inibe a ação do bem. Então, precisamos abrir primeiro as comportas do receber, porque para receber eu me curvo diante do outro. Eu preciso agradecer o outro, sentir o quanto sem aquele espírito eu nada seria, nada poderia, nada faria, se não fosse essa experiência feliz. Porque sem gratidão não há possibilidade de fazer-se o bem. Então, agora ele vai dizer quanto a nós. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias que te fizessem nas mesmas circunstâncias. Essa hoje chamamos de empatia, né? Uma palavra que nem sempre está expressando o que gostaríamos de dizer, mas aqui chamaríamos compaixão e piedade. Compaixão é sentir em si a dor do outro. E a piedade move os nossos sentimentos fortemente. Então, ante as vítimas da penúria, vamos nos colocar nessa posição. Imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. É desses que nós temos que ir ao encontro. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia.
à frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que aconchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgaria entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles. E medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoas sem os erros, encorajando-te o passo nas sombras para a luz. Emmanuel traz o painel da miserabilidade do mundo e nosso discurso muitas vezes é de que alguém precisa fazer algum projeto social, de que alguém precisa fazer alguma coisa e de que o governo precisaria se mobilizar. Todos esses argumentos são válidos, mas enquanto o coração está endurecido, nos cabe individualmente fazer. Nos cabe, amigos. Porque saber intelectualmente das questões do mundo e saber discursar sobre elas é inócuo. Se isso não for carreado por vivências, experiências que nos sensibilizam, né? Porque nós estamos albergados nos nossos lares, nós estamos amparados, né, do ponto de vista da sobrevivência. Então, se a prova dos nossos irmãos é esta, e toda prova é justa e meritória, a nossa prova é socorrer a dor deles, e que também é justo e meritório. A prova é essa. Não pensa que é oportunidade, é prova também, porque nós temos que vencer muralhas de indiferença. Essa é a prova. Vencer as muralhas da indiferença. Então, ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Então, só tem essa força capaz de sublimar a inteligência na forma do intelectualismo para que o reino de Deus se estabeleça nos nossos sentimentos, né? Então, vamos refletir. Que bom nós, nas primeiras horas da manhã, determos o nosso pensamento nisso que Jesus convidou os seus discípulos a observarem com relação ao óbolo da viúva. Porque aquela atitude era uma atitude de renúncia. E nenhum aspecto espiritual se estabelece dentro de nós se nós não renunciarmos. Renunciar a opiniões que na grande maioria das vezes são equivocadas. Renunciar àquilo que nós consideramos como essencial, mas que na verdade não atende às nossas necessidades reais. Renunciar para que realmente o mundo ao nosso redor seja melhor. E o que é que a gente está disposto a renunciar? Essa sempre é a pergunta. Porque o que nós realmente estaríamos dispostos a renunciar de verdade e totalmente em prol de um mundo melhor. Porque
esse mundo melhor, esse tempo de regeneração, ele não vai se estabelecer se nós não renunciarmos. Renunciarmos àquelas horas dos prazeres fugidios que não nos trazem nada, que não nos acrescentam. Não, obviamente que o prazer, ele é fundamental para a estrutura da mente humana. Nós precisamos do prazer e cada vez em níveis mais profundos e sustentáveis. Mas o que nós estamos falando é daquele movimento que muitas vezes nos entregamos e que não nos traz nada, não nos acrescenta nada em absoluto. Então, esse óbolo da viúva é um movimento que nós somos convidados a renunciar. Então, aquela senhora, o que será que ela renunciou ao entregar aquelas moedas de valor insignificante, mas que representava para ela quase tudo ou tudo? O que ela renunciou, né? O que ela deixou de ter, de abastecer para aquela entrega ali? Então é isso, né? Cada um de nós precisa avaliar o quanto somos capazes de renunciar às coisas, às situações, porque para que nós possamos sair daquela categoria de espíritos maus, porque a doutrina espírita nos esclarece isso, né? Tem 3 tipos de categoria, que depois se divide em muitas, mas os espíritos puros, puros de matéria, puros de maus sentimentos, puro em grandeza, os espíritos bons, cujo coração já não se compraz com nenhum nível de maldade. E aí a gente vai pensar que esses espíritos, eles não se comprazem mais, por exemplo, com ter ou possuir aquilo que beneficia só eles. Eles não se contentam mais em observar algum mal na natureza e na natureza humana e se contentar com isso num processo de vingança, porque às vezes nós agimos assim. E os espíritos maus, essa maldade é uma maldade que se pronuncia de muitas maneiras, né? Então, aquele óbolo da viúva é um convite ao bem eterno, né? Daí a importância de nós refletirmos diariamente nessas lições de Jesus, para que a gente se desprenda cada vez mais de tudo. Às vezes uma pessoa fala uma coisa, a gente quer embalsamar literalmente aquela palavra, aquela frase. A gente quer eternizar aquele mal-estar. Ficamos apegados ao mal, né? Às vezes acontece uma situação na nossa vida que não é feliz, mas que é um convite à felicidade, porque situações infelizes são convites à felicidade, e nós pegamos aquela situação infeliz, embalsamamos, ficamos apegados, temos necessidade de comentar aquilo 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 1 milhão de vezes, queremos que todo mundo saiba o quanto que a gente está sofrendo, o quanto que aquela situação nos fez mal, e isso é a propagação do mal em nós, né? E esse texto que nós vamos ler hoje, iniciar, porque ele é bem longo, ele é intitulado Ante a Lei do Bem.
Então, é do livro Alma e Coração. Alma e Coração. E esse livro é excepcional, gente. Não tem uma lição, não tem um texto que não seja altamente impactante para o coração, né? Então, vamos ver o que o Emmanuel comenta. Ele diz assim: em verdade, quando as aflições se sucedem umas às outras, simultaneamente em nossa vida, sentimos-nos a afeição do viajor perdidos na selva, intimados pelas circunstâncias a construir o próprio caminho. Invariavelmente, todos nós passamos por situações, por momentos na nossa vida que tudo parece desabar. E geralmente, nesses momentos, então é comum assim, alguém da nossa família perde o emprego, junto da perda do recurso, alguém fica doente. Além de alguém ficar doente, há uma perda de alguma natureza, a gente se desequilibra, há um problema, muitas vezes no nosso lar, que exige um recurso que nós não temos. Enfim, é bem comum na nossa vida cotidiana, quando uma coisa começa a acontecer, vem na avalanche. Muitas outras acontecem ao mesmo tempo e a gente não sabe o que vai socorrer primeiro. São nesses momentos em que nós nos sentimos assim, que tudo parece ruir, é que temos a oportunidade feliz de desapegar. É aí, nesse ponto, que nós podemos praticar a lição do óbolo da viúva. Então, nesses momentos que o recurso financeiro diminui e a gente acha que vamos sucumbir, nós no final acabamos por descobrir que podemos viver com muito pouco. É no momento que a doença chega junto com a falta do recurso que nós descobrimos que mesmo adoecidos, mesmo doentes, nós conseguimos executar todas as nossas tarefas. Porque sempre a gente tem repetido que doença alguma impede de verdade o que nós viemos fazer na Terra. Nunca, jamais, em tempo algum. Então, são nesses momentos em que essas situações nos alcançam que a gente aprende essa lição. Nossa, quantas vezes nós observamos que uma pessoa está sobre quimioterapia e está trabalhando, porque não tem outro jeito. Muitas vezes não tem outro jeito. A pessoa está da cor de um papel e está ali no trabalho, né? Às vezes é no trabalho de casa, às vezes é cuidando dos filhos, é cuidando do lar, às vezes é até trabalhando fora, né? Porque, na verdade, embora as nossas forças físicas, muitas vezes, elas fiquem comprometidas, mas o espírito que comanda o corpo, que dirige as forças psíquicas, ele emana e imanta naquele corpo forças desconhecidas. E mesmo em condições precaríssimas, o espírito prossegue. É muito comum nós observarmos isso. É claro que não é para todos, porque há espíritos e espíritos, mas nós vamos ver aqueles espíritos viris, aqueles espíritos tenazes, aqueles espíritos obstinados, muitas vezes com situações gravíssimas de saúde, dando exemplo
de progresso e de atividade invejável. Então, são nesses momentos que a vida nos oferece as dificuldades mais pronunciadas, que nós vamos sentir que é possível desapegar. A gente desapega, por exemplo, só para encerrar, e amanhã a gente continua esse texto, a gente desapega, por exemplo, da falsa crença que a doença nos limita. É um desapego. É um desapego, verdadeiramente, né? Então vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, nesta hora abençoada do dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos a Sua presença entre nós. Que o Seu amor, Senhor, cubra toda a humanidade da terra, para que os homens aqui, Senhor, para que esta humanidade possa despertar para os valores espirituais e todos juntos possamos construir um mundo regenerado, almas dispostas ao amor e ao bem, espíritos conscientes dos seus deveres junto ao universo. Que nesta hora abençoada, Deus nosso Pai possa nos envolver e que estes espíritos bondosos possam circundar aqueles irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles possam, Senhor, serem visitados, amparados nesta hora, para que possam superar as suas dificuldades, despertarem para as realidades da vida superior e adentrarem no campo de servir em Seu nome, para que possam se felicitar com as coisas simples da vida. Que nós possamos ter um dia repleto de alegria, de vivências felizes com aqueles que amamos e com aqueles que nos mostram quem somos. Que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo ao processo de nos evangelizar, para que possamos ser espíritos felizes, conscientes de que recebemos tudo aquilo de que somos necessitados. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.